número 1, versículo 1 nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Glória a Deus. Podemos sentar-nos, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e eu tenho, aleluia, clamado ao Senhor acerca de muitas coisas ultimamente. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem me despertado para descer na presença do Senhor, e eu tenho clamado a Deus sobre tantas coisas que têm acontecido, irmão, que de fato o negócio está estreito, está terrível. Só Jesus na causa. E muitos estão dormindo como se as coisas estivessem normal, como se nada diferente tivesse para acontecer, como se não tivesse nada acontecendo sobre os ares. Atentando, pois, a igreja para a palavra do Senhor e vendo e ouvindo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades e hostes que habitam nos lugares celestiais. E ainda assim, atentando ao livro de Daniel, quando o próprio anjo falou para Daniel no primeiro dia, saiu um decreto, mas houve uma guerra, houve uma peleja, e nós ficamos guerreando, e eu cheguei aqui hoje para te trazer a resposta. E nós observamos que há pessoas que desistem de servir a Deus por tão pouca coisa. Tem pessoas que trocam um momento com Deus por tão pouca coisa. Há prazeres, irmãos, que se acabam aqui. As coisas desta vida se findam aqui. Mas a nossa vida com Deus permanece. A nossa vida com Deus vai conosco. A nossa comunhão com Deus segue conosco. E quando o evangelista João, ele escreve este evangelho, e ele começa o seu evangelho de forma peculiar, como de uma forma que nem o outro começou. E João, ele apresenta Jesus como a palavra, porque tudo que Deus fez foi com a palavra. No livro de Gênesis nós observamos Deus criando o mundo, e tudo pela sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja luminares no céu, para que sirva de tempos e épocas e estações. Aleluia, glória. E assim disse Deus, e haja seres viventes na terra, no mar. E assim houve, tudo pela palavra. Todas as coisas foram feitas pela palavra do Senhor. E João apresenta Jesus como esta palavra, como o verbo, como a palavra de Deus em ação, como a palavra de Deus na criação, como a palavra de Deus permanente até o presente momento. E João, ele ainda continua, e esta palavra estava com Deus, e esta palavra era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João está falando de permanência. Quando ele usa o termo nada do que foi feito sem Ele se fez, está falando de permanência, de continuidade. Há muitas coisas que foram feitas sem a presença, mas hoje não se vê mais. Não tem a continuidade, porque não tem a presença de Deus, não tem a concordância do Senhor para tal. Como não pegarmos aqui o exemplo que o próprio fariseu e professor Gamaliel, ele faz alusão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, lá no seu versículo 30 a seguir, quando todo mundo estava alvoroçado para ouvir os apóstolos, para então tentar dar uma reprimenda, ou até mesmo condená-los, para tentar frear o crescimento da igreja, Gamaliel manda que
que eles tirassem os apóstolos dali, para conversar com eles em particular. E assim todos os fariseus o fazem, tiram os apóstolos da sala, e fica somente eles. E Gamaliel começa a discursar, porque Gamaliel era um homem respeitado, era um homem que quando começava a falar, o mais erudito sacerdote parava para ouvir. E Gamaliel começa a falar: varões israelitas, cuidado com o que vocês estão fazendo, prestem muita atenção, não vão com sede ao pote. Vamos observar uma coisa: observem vocês que há 400 anos atrás levantou-se um certo Teudas, dizendo-se ser alguma coisa, ou seja, Gamaliel pode estar se referindo, dizendo ele, quem sabe, que seria o homem de Deus, ou que Deus o tinha levantado para alguma determinada missão. Mas Teudas logo se foi, e todo mundo que estava com ele se dissipou, e nós observamos que não tinha presença, que não tinha assinatura de Deus, e todo aquele conselho deixou de existir. E como também se levantou Judas o Galileu, e este homem ajuntou para si no dia do alistamento uma muito grande multidão, mas logo tudo se dissipou, porque não tinha presença, porque não tinha o selo de Deus, não tinha concordância do Senhor. E eu quero que vocês prestem atenção, fariseus, para que porventura vocês não sejam achados lutando contra Deus. Se esta obra é de Deus, e vocês não vão poder frear, vocês não vão poder combater, vocês não vão poder parar, vocês não vão poder vencer, vocês não vão poder crescer contra ela, porque a presença está nela. Mas se essa obra não é de Deus, não tem motivo para se preocupar, ela vai se dissipar. Meus irmãos, tem muitas pessoas que é assim, ela começa, não foi Deus quem fez, mas ela se levanta, e no princípio tudo é bonito, no princípio tudo é doce, no princípio tudo é festa, todo mundo começa a festejar, mas não tem a presença. Parece que tem a presença, mas não tem a presença. E o tempo vai passando, e o vento começa a soprar, e as provas começam a vir, e determinadas pessoas não permanecem, porque não tem a presença. Tudo que foi feito sem a presença não permanece. Aleluia. Tudo que é feito sem a presença de Deus não tem continuidade. E muitas coisas estão acontecendo no nosso dia. É muito modismo, é muita invenção, mas não tem a presença. Logo as coisas se dissipam, sabe por quê? Então vereis o sol da justiça nascer, e a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Outro sim ainda diz o salmista, que aquele que fica de engano não permanece na congregação do justo. Aleluia. Aleluia. João está falando de histórias, irmãos, e nós podemos pegar muitos fatos que aconteceram e observar coisas que Deus fez e coisas que o homem tentou fazer e que não deu certo, mas as que Deus fez sempre deu certo. Nós observamos, eu quero observar com os irmãos, que Deus em momento algum, se eu pulei essa leitura, por favor me corrijam, em momento algum Deus falou diretamente com Neemias. Em momento algum Deus levantou profeta para falar com Neemias. Em momento algum Deus falou para nenhum profeta se levantou e falou: assim diz o Senhor, fala com o rei que eu estou no negócio. Em momento algum isso aconteceu. E eu estou falando de pessoa que é contemporâneo de profeta, de pessoa que estava, aleluia, com muitos profetas em Jerusalém. Como não destacar os principais, Ageu e Zacarias, que profetizaram durante toda a construção do templo, que ali instruíram o povo acerca de como deveria fazer. Mas eu não vejo Deus falando com Neemias, mas eu vejo um homem fiel, sabendo o que tem
que ser feito. Aleluia, Homem de glória Deus a Deus. sabe o que tem que ser feito. Quem fica com conversa inventa desculpa. Homem de Deus sabe muito bem a direção que deve seguir. Glória. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Quem não tem propósito de vida com Deus, fica com desculpa. De meu coração não condena, que eu acho que não tem nada a ver. Homem de Deus não acha. Homem de Deus executa o que Glória Deus a manda Deus. fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia. Neemias toma partido para ir para Jerusalém e ele vai orar. Ele pergunta sobre a necessidade da obra de Deus. E quando ele descobre que a obra de Deus precisa de homem valente, que precisa de homens compromissados, que precisa de pessoas determinadas a obedecer a palavra do Senhor, ele vai orar, ele vai descer, ele vai jejuar. E quando ele vai falar com o rei para pedir autorização para ir para Jerusalém, lá no coração do rei, Deus já havia falado. Sabe por quê? Já tinha a presença de Deus. Meu irmão, ele não era pedreiro, Neemias não era engenheiro, Neemias não era arquiteto, Neemias não era um grande sabedor de construção, não, querido. Ele era apenas copeiro do rei, mas não precisa saber de coisas, muitas coisas para Deus usar. Só precisa saber o que tem que ser feito, que é obedecer e executar a direção de Deus, que o nome do Senhor será glorificado sempre na nossa Glória vida. a Jesus. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Levantou-se o Império Babilônio. Não tinha presença, porque o Império Babilônio foi levantado apenas para Deus executar o juízo sobre o teu povo. Aleluia! E o Império Babilônio cresceu, se fortificou e dominou tudo na sua época, mas não deu glória a Deus, não tinha presença, não tinha assinatura de Deus para continuidade. E logo veio o Império da Média e da Pérsia, tomou Babilônia, aleluia, os caldeus, e também os medos e os persas não tinham uma autorização de continuidade, e logo se foram. Veio Alexandre Magno, aleluia, Alexandre o Grande, comprar alguns, e ele veio de uma forma muito abrupta e rápida, tomou tudo dos medos e dos persas, tomou toda a cercania, mas também não tinha um selo de continuidade, aleluia, e logo se foi. É vaidade, meu querido. Veio o Império Romano, o império que devastou muitos povos, o império muito forte, o império vencedor, mas não tinha um selo de continuidade. Veio a igreja, tentaram parar a igreja, tentaram fechar a igreja, tentaram matar muitos crentes, mas a igreja tem a presença, porque Jesus falou que ela tem um selo de continuidade. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Jesus. Aleluia, pode dar 2, pode dar 3 aqui dentro, a presença de Deus se manifestará. Aleluia, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pessoas dispostas a fazer a diferença. Aleluia, Grande Deus. glória. Aleluia. Há muitas coisas que começou e não teve continuidade. Aleluia, não tem permanência. Há muitas pessoas que aparecem e até mesmo elas olham, aleluia, para as nossas vidas e zombam até. Aleluia, olha quão rápido Deus abençoou fulano e tu está aí ainda. Olha quão rápido que fulano chegou lá e tu está aí ainda. Aleluia, como Deus trabalhou rápido na vida de Ciclano, está viajando os 4 cantos da terra e tu está aí ainda. Sabe qual é a diferença? É que Deus não é apressado, querido. Quem tem a presença de Deus já entende que Deus não tem pressa, Ele não é apressado, Ele trabalha em favor dos apressados. Aleluia. Mas Ele não tem pressa. É por isso que o salmista logo foi esperto e falou: esperei com paciência, porque Deus não tem pressa. Ele trabalha no tempo, Ele age no tempo, Ele faz a gente esperar o tempo, porque tudo é no tempo, nada é fora do tempo, para que nós venhamos a aprender e aleluia, que nós somos dependentes dEle, que as coisas não é como nós queremos, como nós desejamos, mas é tudo na vontade dEle, e a vontade dEle é no tempo. Nós queremos que tudo aconteça hoje,
Quem é que não quer, irmão? Aleluia, ter toda a sua casa hoje na presença do Senhor, mas tem um tempo, e Deus vai dando tempo, Deus vai trabalhando com o tempo. Aí chega no final da vida, muitas pessoas falam: olha, quanto tempo eu perdi. Perdeu porque quis, porque Jesus nunca deixou de convidar, Jesus nunca deixou de chamar, Jesus nunca deixou de falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Na verdade, meus queridos, nós precisamos ser mais criteriosos naquilo que nós ouvimos. Até mesmo quando nós ouvimos a leitura, começamos muitas das vezes o culto e parece que os irmãos ficam tudo ansiosos esperando a mensagem. E Deus já falou lá no começo. E o povo passa batido, não recebe a bênção. Aleluia, eu vejo as pessoas cometerem grandes erros quando falam: agora Deus vai falar. Eu falo: não, para você, eu já ouvi, querido. Aleluia, eu estou perdendo conversa aqui não, irmão. Aleluia, a leitura de hoje, que foi feita no livro de Gênesis, capítulo de número 8, no seu versículo 20. Não havia lei, Deus não tinha determinado nada ainda. Deus determinou a lei quase 1000 anos para frente, quase, com Moisés. E o Noé já sabia o que tinha que ser feito, pastor. Ele pegou o sacrifício limpo, ele não pegou qualquer coisa para colocar no altar. Ele levanta o altar, ele pega aves limpas, ele pega o animal limpo. Mas como assim, irmão? Se a lei de Moisés, que Deus falou muito tempo depois, o que era limpo e o que era sujo, o que era santo e o que era imundo. Não, querido, o homem de Deus sabe o que tem que ser feito. Ele sabe o que agrada a Deus, ele sabe o que alegra a Deus, ele sabe o que Deus vai aprovar, o que Deus vai reprovar. Ele não anda fazendo qualquer coisa, ele não anda falando qualquer coisa, ele não anda correndo por qualquer lugar, não. Ele anda segundo a palavra de Deus, ele anda na direção que Deus dá. Não precisa Deus falar todas as coisas para mim e para os irmãos. Sabe por quê? Tudo já está escrito, meu irmão. Tudo que nós precisamos saber está na palavra. Aleluia, glória. Não precisa Deus confirmar a palavra para a gente saber que o propósito é certo ou errado. Não precisa. É somente ler a palavra que nós vamos entender se Deus está no negócio ou não. Aleluia. Ah, pastor, Deus está no negócio de eu ir lá para a África, querido. Se tu não se movimenta nem aqui, ele vai ter um negócio de ir para a África. Para com isso, irmão. Se movimenta aqui primeiro, faz a obra aqui primeiro. Deus, ele foi bem claro: primeiro Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, aí depois você vai para os confins da terra. Se não seguir a ordem que Jesus deu direitinho, não dá certo. Aleluia. Quando Deus levanta alguém para a obra, ele adestra tudo certinho. Aleluia. Oh, glória. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Ninguém faz a obra de Deus de qualquer maneira quando Deus está no negócio. Quando Deus não está no negócio, a bagunça é solta. Mas quando Deus está no negócio, demora. Porque é tudo tintim por tintim. Deus, ele é ordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele gosta de decência. E é tudo na ordem. Se não tiver na ordem, ele não aceita. Aleluia. Quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo, ele falou: Moisés, é conforme o modelo. Ou seja, se não tiver o modelo, não dá. Aleluia. Tudo é do jeito que eu te mostrei no monte. Se não for do jeito que eu mostrei, não quero. Nem faz. Ah, mas eu teve uma boa intenção. Deus não quer boa intenção, ele quer obediência. Aleluia. Boa intenção não revela obediência, irmão. Deus, ele quer obediência. Saul teve uma boa intenção, não matou os gados de Amaleque, mas a ordem de Deus era para matar. Boa intenção não revela obediência. Boa intenção não revela que Deus aprova. Ah, mas a pessoa não serve a Deus e faz um monte de boa obra. Não quer dizer nada. Que Deus, ele quer obediência. Aleluia. O que nós devemos fazer, irmão, é segundo o Senhor nos determinou. Aleluia. Quando Deus está no negócio, o adversário logo se levanta e se manifesta. Ele vem para tentar parar a obra. Quando Deus não está no negócio, não tem isso. Está em cima do muro, não já dele mesmo. Então deixa rolar. Deixa correr a água solta.
E assim vai indo. Mas quando Deus falou, Aleluia, Jesus. Neemias, ele chegou em Jerusalém, não falou um propósito para ninguém. O povo seguiu Neemias sem saber o que ia fazer. Glória a Mas Deus. o homem de Deus sabia o que tinha que ser feito. Glória a Deus. Quando Aleluia. Neemias ele chega, ele monta no seu muro, vai dar um giro da cidade. Chega num determinado ponto que ele fala, era muito escombro, era muito monturo, eu tive que descer e fazer a pé. E os que estavam comigo não sabiam nada. Somente depois que ele falou o propósito, e quando começaram a construção do muro, Sanbalate, Tobias e Gésem já olhou para aquilo e falou: ei, o que fazem esses fracos judeus? Olha o sinônimo, fraco. E a palavra do Senhor diz que você é forte. Essa inversão que o diabo tenta colocar na cabeça das pessoas é porque um gigante adormecido não tem valor nenhum. Tu pode ser um grande guerreiro, mas se tu não tiver com vontade de pegar na espada, você pode saber fazer a obra de Deus de todas as formas, pode ter ganho em muitas almas, mas se hoje você é um gigante adormecido, você não oferece isso nenhum. Aleluia. Que fazem esses fracos judeus tentando edificar a cidade? Vai vir uma raposa logo depois e vai destruir, não vai avante. Mas Neemias continua na obra. Aleluia. Neemias continua construindo. Neemias continua, aleluia, a construção do mundo. Enquanto muita gente está preocupada se o inimigo vai vir ou não, Neemias quer reparar a altura. Porque se o inimigo vir, não vai ter muitos campos para entrar. É somente uma porta, é mais fácil de lutar. Meus irmãos, nós precisamos fechar a brecha da nossa vida, meu querido. Porque tem muitas áreas que o inimigo está trabalhando. Trabalha na mente, trabalha no coração, trabalha na finança, trabalha no Senhor, trabalha para cá, trabalha para lá. Sabe por quê? Isso revela a altura, brecha. E nós precisamos fechar essas brechas para que a gente possa se fortalecer e lutar Aleluia, glória a contra o Deus. adversário. Tem pessoas que têm medo de servir a Deus, com medo do diabo se levantar. É por isso que Deus falou para Gideão: os covardes e tímidos voltem, só quem é valente permanece. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode soprar o vento, irmão, mas quem é valente vai ficar. Porque se tem o selo da presença, tudo que foi feito com a presença de Deus se fez. Vai permanecer, vai continuar. Porque a presença de Deus nos garante a vitória. E disse Deus para Abraão no livro de Gênesis, capítulo de número 15: eu sou o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Aleluia. Ou seja, eu sou a tua bênção. Eu sou o teu prêmio. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos, querido, uma bela porta de emprego, queremos ser bem sucedido em alguma coisa, e o Senhor está falando conosco: eu sou o teu prêmio, querido. Tira o olho da porta e olha para quem abriu a porta. Tira o olho, aleluia, do objeto e olha para quem preparou o objeto para você. Tira o olho da bênção e olha para o abençoador. Tira o olho, aleluia, de coisas que não vai te levar a lugar nenhum e olha para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Aleluia, glória. Aleluia. Aleluia. Chega numa hora que convidam Neemias para o sacrifício. Aí Neemias ele fala para eles: como que eu vou parar essa obra para ir ter com vocês? De maneira nenhuma. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu não posso ir até com vocês. E continua a obra. E avisaram Neemias que eles estavam armando emboscada para vir matar, para se infiltrar no meio do povo, pegar de surpresa e matar. Aí o homem de Deus sabe o que tem que ser feito. Ele chama os trabalhadores e fala para eles: nós somos em menor número, são poucos trabalhadores, a obra é grande, os trabalhadores são poucos. Daqui por diante ninguém vai trabalhar sem estar preparado para a guerra. Se não está preparado para guerrear, é uma presa fácil para abate, e Deus não vai permitir isso. É ferramenta de trabalho
trabalho em uma mão, ferramenta de guerra na outra. Ei, meu querido, tem que se preparar, meu irmão. Ninguém começa uma obra sem estar preparado para a guerra, sem estar preparado para a peleja. Sabe por que Deus nos chamou? Para dar continuidade naquilo que Jesus começou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus abriu a porta e nos chamou, e agora a gente vai guiando o povo para entrar por essa porta, para ser salvo também, querido. E é uma obra de continuidade. Morre homem, nasce homem, e a obra de Deus permanece. Sabe por quê, meu irmão? As portas do inferno não vai prevalecer, não vai prevalecer, não vai prevalecer, não vai. Aleluia. Glória a Deus. Pode se levantar quem quiser se levantar, não vai para a igreja. Ah, mas o presidente falou que vai fechar. Não vai, porque Deus é maior que o presidente. As nações vão atacar a igreja. Tem crente apavorado porque precisa de orar, precisa conhecer a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que não vai prevalecer, porque não vai. Aleluia. Não adianta, irmão. Aleluia. Todos que se levantaram contra a igreja teve um final trágico. Aleluia. Herodes o Tetrarca queria ser o rei, queria ser Deus, queria falar como Deus, queria agir como Deus, queria ter a vida do povo na mão como Deus. Só que não foi Deus que levantou ele. Ele não tinha, aleluia, o selo da presença de Deus. Quando ele começa a falar, o povo olha para Herodes, porque havia reflexo, diz a história. O sol refletia em algum determinado espaço, o povo não conseguia olhar para ele. E aí o povo começou a gritar: não é voz de homem, senão de Deus. E ele não deu glória a Deus. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de bicho. Sabe por que Deus não dá a sua glória para ninguém? Deus, ele dá honra para o homem, Deus, ele exalta o homem, mas ele não dá glória. Glória não, a glória é dele. Ninguém toca na glória, ninguém vai tentar tomar a glória, porque a glória é do Senhor. Ninguém se engrandece porque é usado por Deus, porque a glória é do Senhor. Ninguém se engrandeça porque canta bonito, porque a glória é do Senhor. Ninguém se engrandeça porque prega bonito, porque a glória é do Senhor. Ninguém se engrandeça porque sabe ensinar, porque a glória é do Senhor. Ninguém se engrandeça porque tem força para orar, porque a glória é do Senhor. A glória é dele, ele não divide a glória. Aleluia, 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 oh glória, aleluia. Meu Deus, tu és bom. Calabachandarai, aleluia. Não bastava apenas Deus falar. Aí João, ele falou assim: o verbo se fez carne, ou seja, a última tentativa de Deus. A última tentativa de Deus para chamar a nossa atenção está na cruz do Calvário. Não haverá outra. Não haverá outra. Aleluia. E todos quantos, versículo 12. Se você está com a Bíblia aberta aí, você está acompanhando. Versículo 12. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Só o filho senta na mesa. Só o filho entra e sai na hora que quer. Só o filho tem a liberdade de fazer coisas que outras pessoas não têm. Aleluia. Isso é muito sério. O filho tem a liberdade de adorar de pé. O filho pode chegar perto do pai e conversar com o pai de uma forma diferente. Aleluia. Todos quando receberam a Cristo têm aí, aleluia, o direito de filho. Mas quem não recebeu não tem. Não consegue falar com o Senhor, não tem força de falar com o Senhor, não consegue entrar em oração. Sabe por que não tem, meu querido, a legitimidade de filho? Porque tem que aceitar a Cristo, tem que receber a Cristo, aleluia, para ter a legitimidade de filho, para entrar na presença e assim ser herdeiro e co-herdeiro da herança, que é a vida eterna revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verbo se fez carne para que o meu olho, para que o teu olho pudesse ver, para que a nossa mão pudesse pegar
E assim não tivesse mais desculpa, para que nós pudéssemos sentir a sua presença de perto, para que não pudéssemos falar, olha, Deus batalha por nós, Deus ele luta por nós, mas nós nunca vimos Deus. Verdade, João falou, olha, ninguém nunca viu a Deus, mas o seu Filho revelou, esse habitou entre nós, querido. Foi ele que deu a vida por mim, por você, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou da derrota, aleluia, e nos trouxe para a vitória. E hoje nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que primeiro nos amou. Um momento pode não ser o melhor, um momento pode ser ruim, um momento pode ser de enfermidade, um momento pode ser de luta, um momento pode ser de luto ou de perda, mas nós somos mais que vencedores. Sabe por quê, meu querido? Nós já passamos da morte para a vida, de perdidos fomos achados, de derrotados somos vencedores, de imundos santificados e lavados em Cristo, para a glória do Senhor dos céus. Glória a Deus. Aleluia! 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 Meus irmãos, eu vou parar por aqui, não vou passar do tempo não. Aleluia, para finalizar a mensagem. Aleluia, eu quero falar para os irmãos uma coisa. Aleluia. Tem coisas que Deus levanta que é para juízo e é passageiro. Tem tempestade que Deus manda que é para nos acordar. Porque a gente toma direção contrária. Aí Deus ele manda o vento. E o vento chacoalha bonito. Aleluia. Mas mesmo no meio do chacoalhão tem pessoas que não acordam e acabam dormindo para sempre. Aleluia. Vamos nos despertar, meus irmãos. Glória a Jesus. Olha ao seu redor. Aleluia. Como o adversário tem trabalhado nesses últimos dias, que é contra a família e contra a igreja. E os servos de Deus, tudo parado. Os servos de Deus não descem no plano. Aleluia. Deus não vai descer do céu para fazer o que eu tenho que fazer, o que tu tem que fazer. Aleluia, glória. Aleluia. Vem da tua casa com oração. Aleluia. Tem duas coisas que tiram o adversário de fato de dentro da nossa casa. É oração e palavra. Oração e palavra. Só a palavra não. Porque o apóstolo Paulo falou assim: nós temos que orar para que a porta da palavra seja aberta. A oração e a palavra, elas se equilibram. Porque se a gente não falar com Deus, Ele não manda resposta. Não tem como. Aleluia. É como a asa para o passarinho. Se falta uma, ele não voa. É o equilíbrio. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Aleluia. E assim a gente vai vencendo. E pense numa coisa: o servo de Deus não corre. O servo de Deus anda. Quem corre é porque não quer ter encontro com Jesus. Por diversas vezes mandaram chamar Jesus apavorados. Jesus falou: já estou indo. Lázaro foi um deles. Depois que já tinha enterrado, ele chegou. Jairo, meu Deus, aquele homem poderia ter infartado. Mas depois que a menina morreu, Jesus chegou. Jesus não tem pressa. Mas quando ele chega, Aleluia. Ele chega para resolver. Glórias a Deus. O fato dele não ter pressa não quer dizer que ele é preguiçoso e nem nos aprova por ser preguiçoso. Nós temos que continuar trabalhando. O livro de Eclesiastes nos diz bem assim: e tudo quanto vier na tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, nós temos força, porque Deus nos fez forte. Deus ele falou para Gideão: vai nessa tua força. Ele não falou para Gideão: eu estou te dando força. Em nenhum momento Deus falou isso. Ele falou: vai nessa tua força, porque Ele te fez forte. Aleluia. Você não se faz de fraco, irmão, porque você deixa que o adversário coloque na tua cabeça que você não consegue. Você consegue sim, porque quem está contigo é vencedor e te fez mais do que vencedor. Não houve batalha na eternidade que Deus perdeu, e foi Ele que te escolheu. E se você continuar e permanecer segundo a palavra do Senhor, você não vai perder essa guerra. Essa guerra, a vitória é tua. Você não vai ter que pelejar. Parar e estar quieto e ver que o livramento que o Senhor vos dá. Vai cantar o hino da vitória se esperar no Senhor. Aleluia. E assim o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.